Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Eu sou Carlos Neves e mais uma vez trago aqui uma mensagem de Deus para cada um de nós. Eu queria meditar com vocês em Jeremias, no capítulo de número 2. Vamos ler o versículo 1, 2 e o 13, que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. E o versículo 13 diz assim: Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Meus amados irmãs e irmãos, nós vemos aqui o profeta Jeremias, um profeta que viveu ali iniciou seu ministério no ano de 620, 626 antes de Cristo, e foi um profeta que tem uma particularidade, porque ele viu muitas de suas profecias se cumprirem diante dos seus olhos. E uma delas foi a queda de Jerusalém. A queda de um povo, o povo de Judá, o povo do reino sul. Quando o reino de Israel foi dividido, um povo que tinha ali perpetuado a sua dinastia e agora estava ali num momento de apostasia, de afastamento da presença de Deus. Mesmo eles tendo ciência de que 135 anos antes, os seus compatriotas do Reino Norte haviam sido destruídos, disseminados, extirpados pelo Império Assírio. Mesmo assim, eles não deram ouvido à voz de Deus. E aqui Deus, usando o profeta Jeremias, nós vemos que como se fosse uma carta de um Deus clamando pelo retorno dos seus filhos. E aqui, os dois primeiros versículos que lemos, Deus ele faz essa comparação de sendo o seu povo uma noiva, e Deus vai falar de lembranças. Eu me lembro quando tu eras jovem e quando tinha por mim um amor de noiva, o amor de quem está noivo, um amor apaixonado, um amor ardente, quando nós amamos uma pessoa, quando nós começamos a nos relacionar com essa pessoa. Eu li recentemente que até as pupilas dos olhos elas se dilatam quando nós nos aproximamos de quem amamos. A gente olha diferente. E aqui Deus ele está falando que ele sente saudades deste tempo. Ele fala para o seu povo: olha, eu me lembro de ti. Quantas vezes nós, lá no nosso primeiro amor, nós passávamos grandes momentos na presença de Deus, nós passávamos momentos de oração, de louvor. O primeiro amor. Como que está o seu relacionamento com Deus? Ele tem se esfriado? Ele tem sido um relacionamento morno? Ou ele tem sido um relacionamento ardente? Um relacionamento quente? Porque Deus ele não quer que sejamos mornos, mas ele quer que nós sejamos quentes. Eu me lembro da carta, daquela visão da carta à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, quando fala, olha, lembra-te de onde tu caístes, lembra do teu primeiro amor, volte lá e volte a fazer as práticas que outrora você fazia quando me conheceu. Mas o povo não deu ouvido. E Deus ele vai discorrer, o profeta Jeremias, Deus, a partir da boca do profeta Jeremias, ele vai discorrer sobre tudo isso até chegar no versículo 13 que lemos. Nós vemos Deus sentindo saudade, nós vemos Deus falando que o povo se esqueceu de
todos os milagres, de tudo aquilo que Deus havia feito por eles, e, e não somente o povo de uma forma geral, mas a gente vai ver o versículo 8, por exemplo, que ele fala: olha, até mesmo os sacerdotes, até mesmo os que cuidavam da lei, até mesmo os pastores, os líderes e até mesmo os profetas viraram as costas para mim. Então a gente vai chegar no versículo 13 dizendo: olha, o meu povo cometeu dois pecados. Abandonaram a mim o manancial de águas vivas e escolheram cisternas rotas que não retêm águas. Ah, meus amados irmãos e irmãs, Deus ele é fonte inesgotável de água viva. Nós vamos ver alguns versículos da palavra de Deus que nos traz à memória tudo isso. O povo, esse texto que lemos, se você ler do versículo 1 ao 13, vai falar que o povo trocou a glória do Deus Todo-Poderoso por deuses que nem são deuses. Eles trocaram, não somente o povo de forma geral, mas também os profetas. E eles vão falar: olha, vocês trocaram uma fonte de água viva. E nós vamos ver, por exemplo, lá aquela história da mulher samaritana à beira do tanque, do poço de Jacó, onde ela tem ali um diálogo com Jesus. Jesus lhe pede água e Jesus vai responder: olha, se tu soubesses quem te pede água, você teria pedido ao invés de dar, porque este que vos pede, ele tem água viva. Porque essa água que está dentro desse poço, quem tomar dela vai tornar a ter sede, mas quem beber dessa água que eu tenho para dar, dentro dele vai fluir um rio de água viva, uma fonte de água que vai jorrar pela vida eterna. Nós vemos também um texto que está lá em João, no capítulo 7, que diz: ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Então a pergunta que nós temos que fazer é: o que nós temos buscado? Nós temos escolhido beber dessa fonte de água viva que está aí. Está aí, Deus está com os braços abertos, porque aqui nós vemos o clamor de um Deus pela sua noiva. Porque no versículo 9, aqui de Jeremias, capítulo 2, Deus vai falar: olha, eu não desisti de você, eu ainda contenderei por ti e contenderei também pelos filhos dos vossos filhos. Aqui parece uma punição, mas é um desejo de Deus pelo seu povo, pela sua noiva, dizendo: eu não desisti de você, eu vou brigar por você. E Deus, assim, amando este povo de tal maneira, ele entrega o seu Filho unigênito na cruz do Calvário. E ali derramado o sangue, nós temos a salvação, a vida eterna para com Deus, para bebermos deste rio de água viva, deste manancial de água viva. Ali Deus parece que foi um Deus carrasco, que deixou o império babilônico conquistá-los, destruir a cidade. Ali foi permissão de Deus, mas não foi por ira, foi por amor. Ali Deus, ele deu uma correção para o seu povo. Tanto é que 70 anos depois, este povo ele vai ser liberto. Ele vai ser liberto. E então, uma vez liberto, eles voltam para Canaã, a terra prometida. E mais do que isso, eu quero fechar dizendo que a Bíblia diz, tanto isso é uma verdade que a Bíblia vai dizer que quem ama, corrige. E se Deus corrigiu aquele povo, é porque Deus o ama. Deus nos ama.
E Deus, se precisar, Ele vai permitir as correções, vai permitir situações na nossa vida para a gente poder nos voltar para Ele. É essa a mensagem que eu gostaria de trazer para a nossa meditação nesse dia de hoje. E eu quero encerrar orando. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoe este que ouve essa mensagem, que o Senhor possa alcançá-los com poder e graça, alcançá-los na sua plenitude, alcançá-los com o seu amor, que eles possam estar atentos e ter o retorno ao primeiro amor, e de lá nunca mais sair, que eles venham perseverar trazendo à memória deles somente aquilo que traz esperança, e a nossa esperança, ela está no Senhor Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Então abençoe este ou esta e toda a família deles. Toda a família seja alcançada por essa graça maravilhosa, que é a tua presença. Que Deus abençoe e que você tenha sempre essa palavra cravada no seu coração. Deus te ama e Deus quer te salvar. Eu quero